Gente, Enio Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o interrogatório do Bolsonaro que aconteceu ontem lá no Supremo Tribunal Federal, tá? Ele teve ali um momento de fala dele, né, um momento de defesa, que foi, sei lá, por 2 horas que ele ficou falando ali no Supremo. Foi interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo Paulo Gonet e respondeu umas perguntas também dos seus advogados e acho que algumas poucas perguntas dos advogados do CID, tá? Gente, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui para vocês entenderem o que se passou, tá? Assim, no principal. Primeiro, o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro não tiveram assim um momento de conflito, né? Foi um depoimento bem assim, bem tranquilo, né? O Bolsonaro até fez uma brincadeira lá com ele, de, quer ser meu vice em 2026, uma parada nesse sentido assim, mas assim, não teve nada, não teve um momento assim épico e tal, foi um depoimento bem tranquilo. O Bolsonaro, em determinados momentos, ele se desculpou com o ministro Alexandre de Moraes por algumas acusações que ele fez com ministros do Supremo Tribunal Federal sobre envolvendo dinheiro, alguma coisa assim. Mas, assim, tem muita gente dizendo que o Bolsonaro afinou, né, pro ministro Alexandre, né, nessa parte especificamente, porque o Bolsonaro diz o seguinte, em um determinado trecho de uma reunião que foi gravada, ele fala assim, ah, é, eu vou dizer que o ministro Barroso recebeu tantos milhões? Eu vou dizer que o ministro Fachin recebeu tantos milhões? Eu vou dizer que o fulano de tal recebeu tantos milhões? Não vou dizer, não é por aí. Eu queria dizer que XYZ. Ele queria ir para um outro caminho. E aí o Moraes pergunta para ele isso. Ô, Bolsonaro, você tem algum indício que a gente recebeu dinheiro? Você tem algum indício disso? Aí ele falou, não tenho indício nenhum, eu não queria acusar ninguém e tal. Apesar do Bolsonaro ter pedido desculpa nesse sentido, eu só queria pontuar isso. Eu entendi que nesse momento ele de fato estava se referindo que ele não queria acusar os ministros de corrupção. Ele queria ir para um outro embate, né, que eu imagino que seja alguma coisa relacionada às eleições, né, como os ministros estavam tocando a eleição lá presidencial. Mas uma outra coisa que a gente tem que consignar aqui, gente, é que, mais uma vez, a questão do Felipe Martins fica complicada, porque o Bolsonaro meio que ele tira a responsabilidade do Felipe Martins, né, que foi um assessor que ele teve, e que o Cid, né, que é o delator, fala assim, não, o Felipe Martins estava lá, assessorou, apresentou minuta, fez o diabo. E o Bolsonaro já falou que ele não estava, assim, que ele não apresentou isso, que ele não fez nada disso. O próprio Felipe Martins, né, disse que ele também não estava presente, inclusive ele até pede para o ministro Alexandre de Moraes para fazer uma triangulação do celular dele, né, e o ministro acho que não autorizou ainda. Um outro comandante, salvo engano, acho que foi o comandante da Marinha, também disse que o Felipe Martins não apresentou isso. Teve um outro comandante que acho que foi ou o Freire Gomes ou o da Aeronáutica lá, que disse também que ele o Felipe Martins não estava nesse meio, tá? Acho que foi da Força Aérea, tá bom, gente? Mas enfim, o caso contra o Felipe Martins é o mais frágil, tá? Assim, acredito que o caso contra o Felipe Martins e contra o Anderson Torres são os casos que são mais frágeis, assim, que eles têm grandes possibilidades ali de não serem condenados, né? Os outros, gente, assim, sendo bem sincero, é um julgamento que todo mundo sabe ali que é uma formalidade, né? Ou vocês acham que o Bolsonaro poderia falar alguma coisa nesse interrogatório que ia mudar já o pensamento, a convicção do ministro Alexandre de Moraes? Nada, zero, né? Mas eu queria também falar, e aí eu trouxe esse trecho aqui, do 8 de janeiro, tá? E por quê? Porque a denúncia do PGR fala que o Bolsonaro e o grupo dele tiveram responsabilidade no 8 de janeiro, tá? E eu entendo que não tiveram, porque não há prova nesse sentido. E isso é bom a gente frisar aqui. Nenhuma das declarações do CID, nenhuma prova que a Procuradoria juntou na denúncia e da Polícia Federal leva a crer que o Bolsonaro e o grupo dele, isso no meu entendimento, tá, gente? Que eles tiveram alguma coisa a ver com o 8 de janeiro, com o fato específico lá que aconteceu em Brasília no 8 de janeiro, tá bem? Vamos lá ver. Inclusive, é bom a gente citar aqui que o Anderson Torres chega, que ele estava de férias, né? O ministro Alexandre de Moraes tenta pegar ele e fala assim: que coincidência, Anderson, você estava de férias justamente no 8 de janeiro, né? A gente tem um provérbio chinês aí que diz que não existem coincidências. Como é que você
o que você fala disso, né? O que você tem a dizer sobre isso? E aí o Anderson fala, ministro, as minhas férias estavam compradas desde novembro de 2022. Desde novembro. E até então não tinha nenhum problema de violência, etc e tal. O que foi acontecer, o que aconteceu é que até a véspera, né, do 8 de janeiro, a gente não tinha informações ali de que iria acontecer esse episódio. Isso foi o que o Anderson disse. E aí o Moraes diz, que pena que eu não posso te contraditar, não sei o que, tal. E tenta dar enfim, faz uma firula ali. Até porque uma outra questão também é que o Moraes entende que isso era uma responsabilidade do Anderson Torres, porque ele era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e que apesar de ele estar de férias, a Polícia Militar, por não ter feito o trabalho dela, quem deve ser responsabilizado é o Anderson Torres. E foi uma outra também jantada que o Anderson Torres deu no ministro Alexandre de Moraes, é que o ministro diz assim, você era o secretário de segurança, mesmo de férias, não sei o que, você tinha responsabilidade. E aí o Anderson diz, ministro, a lei tal e a lei XYZ já disseram que não existe uma subordinação da PM, do Distrito Federal, à Secretaria de Segurança Pública. Então ele apresenta esse argumento ali que o Moraes não conseguiu contraditar, né? Poderia, né, também. Né? Mas vamos ver o que o Moraes perguntou do Bolsonaro sobre o 8 de janeiro. Como se dava e qual era o relacionamento do senhor com o pessoal, as pessoas acampadas à frente do quartel aqui em Brasília? Havia algum tipo de relacionamento? Olha, quando acabou o segundo turno, foi um movimento voluntário. Eu nunca fui a acampamento. Tá? Tinha informações pela mídia, especial mídias sociais. Tá? Uma outra pessoa, quando passava na alvorada, falava o que estava acontecendo. Foi um movimento que surpreendeu a todo mundo pelo volume de pessoas. Certo? E aí, a minha opinião... É bom a gente comentar também, gente, que o CID disse para o ministro Alexandre de Moraes que não ouviu nada do Bolsonaro para mobilizar as pessoas para o 8 de janeiro, tá? Porque o Gonê, que foi fraquíssimo nesse interrogatório, ele estava insistindo na seguinte pergunta: alguém ouviu algum pedido de desmobilização dos acampamentos pelo presidente Jair Messias Bolsonaro? E aí o Bolsonaro responde para ele, Gonê, eu nem era mais presidente, não sei o que, não tinha nada mais a ver com isso e tal, eu não mobilizei ninguém. E aí o Cid falou, de fato, eu não ouvi nenhuma ordem para mobilizar pessoas para o 8 de janeiro. Inclusive, no celular do Cid, tem uma conversa entre ele e o Paulo Figueiredo, um jornalista que está lá nos Estados Unidos. O Paulo Figueiredo fala assim, Cid, fala para o Bolsonaro desmobilizar esses acampamentos, essas pessoas, isso no dia 8 de janeiro. E aí o Cid diz, não, ele não vai fazer nada porque ele entende que isso já não tem mais nada a ver com ele. Então, assim, me parece que, de fato, o Bolsonaro não teve gerência nisso. Né? Mas vamos ver aqui. Particular, era melhor o pessoal ficar lá do que vir aqui para a região da Esplanada. Agora, uma coisa que me causa surpresa é que o presidente que assumiu, ele poderia, dia 2, dia 3, ter tomado providência para desmobilizar o acampamento. Se bem que informações de outros testemunhas, de outros processos, inclusive acompanhei parte a CPI da Câmara Distrital, quarta e quinta-feira não tinha quase ninguém mais no acampamento, 200 pessoas no máximo, e a tendência era acabar. E, curiosamente, na quinta para sexta começou aí uma convocação nas mídias sociais para vir a Brasília. E segundo informações de depoentes aqui, na madrugada de domingo chegou a ter 100 ônibus lá, 100 ônibus, 40 pessoas, cada um 4.000 pessoas. Essas pessoas... que o Bolsonaro vai dizendo que o acampamento, né, ali próximo do 8 de janeiro, a situação foi escalando de uma forma muito rápida, né? As pessoas não entender que vieram para cá e fizeram o que não podia ser feito, porque o nosso pessoal nunca concordava com isso. Mas a confusão estava feita e as consequências nós sabemos. Eu, particularmente, me desculpa, senhor ministro, eu não consigo entender certas penas para pessoas que mal sabiam o que estava fazendo naquele momento, até porque não tinha uma liderança, não tinha nada para que fosse caracterizado como um ato, né, estimulado ou programado por alguém naquela tentativa, né, violenta de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Aqui ele termina, gente, então o Bolsonaro diz que não teve nada a ver com isso, né, e que ele não via ali uma liderança, alguma coisa nesse sentido. Inclusive, gente, eu esqueci de pedir isso nos outros vídeos, tá? O último vídeo, gente, teve 4.000 visualizações e eu tô com 700 inscritos. Então, rapaziada, se inscreve aí, clica aqui no botão ou aqui, eu não sei onde é que tá direito isso,
Mas se inscreve, pô, custa nada. Clica ali no botão e aí, pô, acho que o YouTube vai te mandar os vídeos quando sair e tal. Mas, pô, não é possível eu com 700 inscritos teve 4 mil visualizações. Você não clica aí no negócio? De graça, pô. Pelo amor de Deus. Outra coisa, o Anderson Torres, tá? Tem um diálogo no celular dele, no dia 8 de janeiro, e ele colocou isso durante o interrogatório, que ele era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e alguém pergunta para ele, né, mais ou menos assim, o que fazer e tal, e ele fala assim, não deixem entrar no Supremo. Isso está nos autos. Então, assim, a gente vê que o 8 de janeiro, isso na minha opinião, tá? Vocês podem discordar, quem discorda, comenta aqui, e eu vou responder, assim, na medida do possível, né? Só não ter um xingamento, né? Mas comenta aqui e me explica por que você acha, mas tem que estar nos autos. Não adianta falar, responsável político, não sei o quê. Tem que estar nos autos. Me explica por que você acha que ou o Bolsonaro, ou o Braga Neto, ou o fulano de tal, por que eles são os responsáveis, juridicamente falando, pelo que aconteceu no 8 de janeiro, tá? E aí tem que mostrar, prova, tá lá na página tal do inquérito, tá na página tal da denúncia, não sei o que, não sei o que lá. Se for só de boca falada, aí não vale nada. E então, assim, o Anderson Torres, que era o segurança, que era o secretário de segurança, é ótimo, né? Era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele tentou fazer, ele tentou impedir e tal, o Bolsonaro já, de acordo com esse diálogo que ele teve ali com o Cid, para ele já não tinha mais nada a ver com ele. O Cid, em determinado momento do interrogatório, porque ele também foi interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes, ele explica que um diálogo que ele teve no dia 4 de janeiro, que dava a entender que ainda havia algum tipo de mobilização contra a democracia ali no dia 4 de janeiro, tá? Ele explicou que não tinha nada a ver, ele explicou que era uma coisa que era para desmobilizar a pessoa, né, que ele estava conversando, que era, olha, é ruim para o Brasil, não sei o quê, mas não vai ter nada e tal. Então, tipo assim, ele já meio que cortou a pessoa que ele estava falando. Então, assim, a gente não tem uma prova contundente. A única coisa que a gente tem é que, se não me engano, o Braga Neto falava com alguém lá da liderança dos acampamentos. Isso é o que diz a PGR. Mas a gente não tem se essa pessoa realmente era líder, como é que o Braga Neto falava com essa pessoa. Assim, diz o Cid que ele passou um dinheiro para essa galera, mas aí o Braga Neto nega. E aí, como é que vai ficar? Diz o Cid que o Braga Neto levou 100 mil reais na caixa de vinho. O Braga Neto nega. E aí? Como é que a gente vai ficar? Quem prova? Cadê esses 100 mil reais? Quem confirma isso? Ninguém. Então, assim, eu só queria deixar pontuado isso, gente, para a gente tomar cuidado e separar, tá, o que aconteceu na denúncia. Tá? Se você acha que existe prova que o Bolsonaro realizou essa mobilização para tentar contra a democracia em 2022, você não necessariamente tem que acreditar que ele teve alguma participação no 8 de janeiro de 2023. Tá? Então são coisas diferentes. Apesar disso, a PGR defende que sim, que ele é responsável por tudo e tal. Então, gente, eu queria saber de vocês, tá? Então faz o seguinte, se inscreve primeiro, se inscreve no canal, tá bem? E me diz aqui nos comentários, fala assim, explica, mas com número de página, tudo certinho. Por que o Bolsonaro é responsável pelo 8 de janeiro? Se não tiver isso, gente, até então, a minha convicção no dia 8 de janeiro aconteceu lá um quebra-quebra absurdo lá em Brasília, não teve tentativa de golpe, tá? Claro, aquelas pessoas poderiam imaginar que talvez elas dariam um golpe, mas não tinha liderança, não tinha nenhum meio que elas pudessem alcançar esse objetivo. Então, assim, era uma tentativa, sei lá, impossível, uma coisa ridícula. Até porque, gente, isso aqui eu vou falar para terminar, tá? O ministro Alexandre de Moraes já disse que essas pessoas esperavam que o Exército ou o presidente Lula decretasse uma GLO. Isso nunca foi feito. Quem levou a ideia de GLO para o Lula foi o general G. Dias, que era aliado do Lula. E, assim, cadê a informação, cadê o processo que o ministro Alexandre de Moraes achou essa ideia de que os manifestantes conversaram com alguém para buscar uma GLO, que aí eles iriam dar o golpe, porque o exército iria aderir ao quebra-quebra, não sei o quê. Então, assim, é uma história maluca que ninguém consegue explicar ainda, tá? Não tem nenhuma prova disso.
Então, essa é a minha opinião. Se você discorda, por favor, me mostra. É isso, galera. Vamos ficar por aqui e vou soltar mais vídeos. Vou soltar um vídeo sobre a continuidade aqui do processo do Bolsonaro e também sobre o Marco Civil, o julgamento do Marco Civil da internet que está acontecendo nesse momento no Supremo Tribunal Federal, tá? Mas, galera, muito obrigado pela força que vocês têm me dado, tá? Pô, o canal está crescendo absurdamente. O antepenúltimo vídeo teve 100 visualizações, o penúltimo teve 2.000, o último teve 4.000. Então, assim, se inscreve, galera. Estamos crescendo bem, vamos continuar aqui nessa comunidade. Beleza? Tamo junto. Um abraço.